que no início nós discutimos os conceitos que envolvem o alfabeto, palavra, linguagem formal e gramática, tá, pessoal? Isso aí tem que estar bem claro na cabeça de vocês, né, as definições que são envolvidas aí dentro desses conceitos, tá? A definição de alfabeto, antes de mais nada, a gente precisa definir o que é um símbolo. Isso aí, dentro de linguagens formais, é uma entidade abstrata, é uma base de definições. A gente não tem uma definição formal do que vem a ser um símbolo, tá? O símbolo, ele é um símbolo. Aqui para nós, o símbolo pode ser um ponto, pode ser uma vírgula, pode ser uma letra, pode ser uma palavra mesmo da língua portuguesa, porque, por exemplo, o alfabeto que vai compor as linguagens de programação é composto pelos operadores, símbolos e palavras reservadas da linguagem. Lembrando que na linguagem de programação, palavra reservada significa termos que vão compor um comando. Então eu tenho a palavra for, que vai compor o comando for, por exemplo. Eu vou ter a palavra to, que é uma palavra reservada, e assim vai, tá, pessoal? Quando eu pego e tenho um conjunto obrigatoriamente finito de símbolos ou de caracteres, eu tenho o que nós definimos de alfabeto em linguagens formais. Então, em linguagem formal, não existe alfabeto com conjunto infinito de símbolos. Okay? Então, essa aí é a primeira regra que tem que ficar muito clara para vocês. Tá? E existe também o alfabeto vazio. Porque se um alfabeto é um conjunto, e se eu tenho um conjunto sem nenhum elemento, eu vou dizer que aquele alfabeto é um alfabeto vazio. Então, alguns exemplos aí de alfabetos e do que não é alfabeto. A gente vai ver depois. Mais alguns exemplos aí de alfabeto que eu deixei para vocês, tá? Conjunto de todos os símbolos usados nos programas, letras, dígitos, caracteres especiais, operadores, espaço em branco, tabular. Por maior que seja esse conjunto, ele ainda é um conjunto infinito, tá? Ele ainda é um conjunto limitado na sua quantidade de elementos. Vamos trabalhar bastante com o chamado alfabeto binário. Alfabetos binários são alfabetos que apenas apresentam dois elementos, tá? Normalmente a gente associa esses elementos a bits 0 e 1, A e B, tá? A gente vai utilizar esses alfabetos para fazer analogias internas aí de processamento, utilizando máquinas abstratas para isso, mas quando eu falar de alfabeto binário, entenda que é um alfabeto que tem uma limitação quanto à quantidade de elementos, não apenas finitos, mas também apenas dois elementos compondo esse alfabeto. Quando eu pego um ou mais símbolos e formo uma cadeia, aí eu tenho o que nós chamamos de palavra, tá? Dentro de linguagens formais. Então a palavra é uma sequência finita, novamente surge o termo finito, tá? Então a palavra é uma sequência finita de símbolos justapostos, ou seja, um após o outro. Então quando eu pegar essa entidade abstrata chamada símbolo e justapor um ou mais símbolos, tá? Eu tenho uma palavra. Só que a palavra obrigatoriamente é uma sequência finita. Assim como o alfabeto é um conjunto finito, a palavra é uma sequência finita de símbolos também. E eu posso ter o que nós chamamos de palavra vazia, que é na nossa bibliografia que utiliza o símbolo do epsilon, e em alguns lugares eu tenho o lambda, que vai marcar para mim o que nós chamamos de palavra vazia. Tá? Essa palavra vazia é exatamente como o nome diz, é uma palavra cujo comprimento dela é zero. Tá? Ou seja, quantos caracteres formam essa palavra? Zero. Se a gente for fazer uma analogia a essa linguagem de programação, é exatamente a palavra vazia, que é quando eu vou lá e declaro uma string, acabei de declarar uma variável string e vou calcular o length dela. Vai dar zero porque ela está vazia. Ela não é nula, ela é vazia, tá? Prefixo e sufixo de palavras aqui para gente nada mais é do que a forma como eu recupero informações de dentro da palavra. Se eu começo a recuperar os símbolos de uma palavra da esquerda para a direita, eu vou chamar isso de prefixo, ou seja, subpalavras que eu vou obtendo de uma palavra. Se eu começo a recuperar os símbolos da direita para a esquerda, aí eu tenho um sufixo, tá? Então, na realidade, prefixo e sufixo tem muito a ver com o conceito de subpalavra, que é qualquer sequência de símbolos contíguos de uma palavra, tá? Podendo ser, inclusive, a palavra inteira. Se eu pego uma palavra hipotética, chamo, por exemplo, A, B, C, D, B. Vou fazer deixa eu só melhorar esse. Não sei porque está tão pequeno o ponto. Vou botar 2.
Então, digamos que eu tenho uma palavra como essa aqui, ó, A, B, B, C. Se eu começo a recuperar da esquerda para a direita, AB é uma subpalavra, ok? ABB é outra subpalavra e, inclusive, ABBC seria uma subpalavra que é a palavra inteira. Se eu começo a recuperar da direita para a esquerda, o C é uma subpalavra, é um sufixo, o BC é outro sufixo, o BBC é outro sufixo e o ABBC, que seria a palavra inteira, mas se eu estou recuperando, também seria um sufixo. Então, no caso de prefixo e sufixo, para mim, está muito ligado da forma como eu vou lendo as subpalavras dentro de uma palavra, tá? Por exemplo, BBB é uma subpalavra, mas não é nem um prefixo nem um sufixo, porque eu não consigo obtê-lo, essa subpalavra BB, lendo da esquerda ou da direita. Sacaram a diferença? Então, isso é uma subpalavra. Então, todo prefixo e todo sufixo é uma subpalavra? Sim, mas nem toda subpalavra é um prefixo e um sufixo. Isso tem que ficar claro para vocês. Esse exemplo aqui o que eu acabei de dar para vocês é típico. Então, novamente, vamos lá. Digamos que eu tenha essa palavra aqui. Se eu começar a recuperar a subpalavra A, vou aumentar aqui o traço. A subpalavra A, B, ABB, ABC, ok? Se eu venho aqui recuperando então os sufixos, sufixo C, sufixo BC, BBC e até o ABBC. No entanto, eu tenho uma outra subpalavra que eu posso montar aqui dentro, que é, por exemplo, eu pegar o BB. O BB, por exemplo, é uma subpalavra da palavra ABBC. Só que ele não é nem um prefixo e nem um sufixo dessa subpalavra. Então vocês têm que ficar atentos aí para vocês exatamente essa questão aí, tá? Não, Abrantes, você entendeu, né? Normalmente, porque quando a gente for começar a fazer o processo de parsing, ou a gente começa a resolver mais à esquerda ou mais à direita, como a gente vai ver depois em linguagens livres do contexto, né? Esse que é o detalhe. Então, eu começo a resolver mais à esquerda ou mais à direita. Então, não tem essa ideia da subpalavra interna, resolução interna da subpalavra, nesse momento não. Mas existe sim a possibilidade de ter essa subpalavra. Bom, uma palavra, por exemplo, aqui vale a pena a gente parar um pouquinho. Por exemplo, o autor aqui diz que uma palavra, por exemplo, pode ser um programa inteiro. E de fato pode ser um programa inteiro quando eu estiver trabalhando com linguagens de programação. Se eu tiver a palavra reservada for, é uma coisa para mim. O comando for composto por uma estrutura como essa, isso aqui é uma palavra, tá? Então, por exemplo, exemplos de palavra em linguagem de programação? Comandos. Os comandos inteiros. Então, comando for, declaração de variável é uma palavra, declaração de método é uma palavra, lista de parâmetros de um método pode ser uma palavra, o corpo, o bloco, o body de uma classe é uma palavra. Então, tudo, e dentro dela tem subpalavras. Então, por exemplo, quando a gente for resolver uma palavra que vai ser um método, eu vou ter lá uma subpalavra que vai ser a declaração do método, depois composta por mais uma subpalavra, que é o body, que é o corpo do método, que é composto, por sua vez, de subpalavras que vão ser os comandos. Então, ou seja, dentro de linguagens formais, com aplicação em linguagens de programação, o detalhe é esse, porque a gente associa muito esse conceito de palavra à palavra da língua portuguesa. Ok, beleza, mas o nosso conceito de palavra aqui é mais amplo. Então, se a gente for encarar isso dentro de linguagens artificiais, eu posso ter o programa inteiro como uma palavra, composto por subpalavras que serão comandos, e aí os comandos contêm as suas diretivas, as suas definições, que vão ser outras subpalavras também dentro do processo ali de análise léxica e sintática de uma linguagem de programação.
Uma ação muito comum entre palavras é a chamada concatenação, que é onde eu vou juntar palavras. Isso que eu acabei de falar aqui para vocês, que é quando eu estou lá. Na realidade, quando a gente está programando, eu vou lá e crio um bloco de um comando, depois associo outro bloco de comando, associo outro bloco de comando e vou associando. Se a gente for olhar dentro da definição de linguagens formais e autômatos, o que nós estamos fazendo é exatamente isso aí, tá? Concatenação, tá? Esse que é o detalhe. A concatenação é quando eu vou pegar duas cadeias e vou uni-las, eu vou juntá-las, eu vou colocá-las de forma justaposta, tá? Que é a palavra, é uma terceira palavra que eu vou formar, fazendo a justaposição de uma primeira com a segunda. Sendo que o elemento neutro é a palavra vazia e essa é uma ação associativa também. Quando eu tenho uma mesma palavra que eu vou concatenar n vezes com ela mesma, eu vou ter aqui o que nós chamamos de concatenação sucessiva. E a gente vai utilizar isso lá em linguagens formais, em expressões regulares, depois em operadores de BNF, para poder descrever gramáticas e também criar cadeias geradoras de palavras também, tá? Então, alguns exemplos aí de concatenação sucessiva. Normalmente, a gente vai sempre ter o símbolo W como sendo palavra, o word, ok? Então, toda vez que na maioria, tanto em enunciados de questões quanto na literatura, normalmente quando você vê o W, não associa um símbolo apenas, associa uma cadeia, ele representa uma cadeia. Bom, quando eu tenho um alfabeto, e aí o sigma para nós aqui sempre vai simbolizar um alfabeto, eu posso criar ações sobre o alfabeto. O operador CNI, tá? Esse operador que é o operador asterisco, significa 0 ou mais repetições. O operador mais significa uma ou mais repetições. Quando eu tenho esse cara aqui, eu vou simbolizar que é o conjunto de todas as palavras obtidas através de todas as combinações possíveis entre os elementos do alfabeto sigma, incluindo a palavra vazia. Então, é eu pegar ali todos os símbolos desse alfabeto e combiná-los de todas as formas possíveis. Evidentemente, esse é um conjunto, pode ser um conjunto infinito. Reparem bem, o alfabeto é um conjunto finito de símbolos, a palavra são cadeias finitas de símbolos, ok? No entanto, se eu pegar esse conjunto finito de símbolos que formam o alfabeto sigma, estrela, o alfabeto sigma, e fazer todas as combinações possíveis e imagináveis entre seus símbolos, eu vou ter um conjunto infinito de palavras. Isso define linguagem? Não, define o conjunto sigma estrela, tá? O conjunto sigma mais é o sigma estrela menos a palavra vazia. Então, enquanto que eu tenho, qual é a diferença de um com o outro? Se eu fizer a interseção de sigma mais e sigma estrela, o que tem diferente entre eles? A palavra vazia. Ok? Bom, isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Foi febre? Mede lá a temperatura, vai. Vamos lá. Bom, pessoal, e aqui está um exemplo aqui, ó, de sigma mais e sigma estrela, tá? Essa interação entre esses dois. Vocês reparem que o alfabeto é um alfabeto binário, AB. E as cadeias e as opções de palavras criadas são infinitas, tá? Sendo que o sigma mais não contém o vazio e o sigma estrela contém a palavra vazia. Bom, isso aqui é uma conclusão direta que toda e qualquer concatenação entre duas palavras que pertencem a sigma estrela é uma palavra de sigma estrela, tá? Ou seja, isso é uma operação fechada, que nós dizemos. Tá? Se eu pegar duas palavras dentro desse conjunto sigma estrela e concatenar, eu vou obter uma terceira palavra que também pertence a sigma estrela, ou seja, é uma operação fechada dentro do conjunto sigma estrela. Bom, quando eu conto a quantidade de símbolos que formam a palavra, aí eu vou estar medindo o comprimento dessa palavra, ou o tamanho da palavra, tá? Que é marcado aí através do símbolo de modo, tá? E o comprimento vai me dar a quantidade de símbolos que formam a palavra. Evidentemente, da palavra vazia, o comprimento dela é 0. Bom,
Definimos palavra, definimos alfabeto, definimos símbolos, definimos palavras. E agora eu vou definir o que é uma linguagem. Né? A linguagem formal. Aí depois a gente vai ver os diferentes tipos de linguagens dentro da hierarquia de Chomsky que nós já vimos. Tá? Então o que é uma linguagem formal? A linguagem formal ela vai ser um subconjunto desse sigma estrela. De alguma forma, eu vou estipular uma regra que vai separar um conjunto de palavras, ou seja, um subconjunto de palavras dentro do sigma estrela, podendo inclusive ser o próprio sigma estrela, tá? E esse que é o detalhe. Senta aí. Esse que é o detalhe. Então o que acontece? Se eu pegar o conjunto de palavras e de alguma forma eu criar uma regra, eu criar uma forma de seleção, eu vou estar definindo uma linguagem em cima do sigma estrela, tá, pessoal? Então, por exemplo, ambos são linguagens sobre o sigma de estrela e são diferentes entre si. Uma coisa é eu ter uma linguagem vazia, outra coisa é eu ter uma linguagem com a palavra vazia somente, beleza? Uma coisa é eu ter o sigma estrela e outra coisa é eu ter o sigma mais. São coisas diferentes. Mas o que tem que ficar muito dentro da cabeça de vocês é isso aqui, ó. Eu vou ter um conjunto universo que vai ser lá o meu sigma mais, sigma estrela ou sigma mais. E dentro desse conjunto universo, eu vou selecionar um subconjunto que vai ser a minha linguagem formal. Então, dentro de um sigma mais, eu posso ter vários subconjuntos e o conjunto de todas as linguagens que compõem o sigma mais, sigma estrela quer dizer, seria o conjunto das partes, ou seja, todas as partes que compõem esse cara, tá? Que é o que eu acabei de falar aqui para vocês agora. Só um instante, pessoal. 37,2. Fica lá quietinha, tá? Não precisa se cobrir, não. Bom, gramática, pessoal. A gramática, ela vai ter um formalismo importante para a gente, tá? Que é exatamente esse formalismo, essa forma de classificação, que vai ser uma forma como eu vou especificar a forma finita das linguagens, tá? Que pode ser inclusive infinitas também, esses caras. Mas é uma forma que eu vou criar para fazer o quê? É uma forma que eu vou criar para poder dizer, olha, dentro desse mega conjunto que é o sigma estrela, eu vou pegar aqui um subconjunto aqui de palavras e vou dizer que isso aqui é a minha linguagem tal. Tá? Essa que é a ideia básica dentro da gramática. A gramática ela vai ser um formalismo axiomático, um formalismo gerador, é um formalismo que vai trazer definição da linguagem. Então, quando eu olhar as regras de produção da gramática, vai ficar claro para mim que é possível eu identificar a formação ou como as palavras daquela determinada linguagem é formada, tá? Então, basicamente, como é que uma linguagem, como é que uma gramática, ela é formada, pessoal, para relembrar. Eu vou ter um conjunto finito de regras, tá? Eu vou aplicar essas regras de forma sucessivas, gerando palavras, tá? E o conjunto de todas as palavras que essa gramática gera define para mim uma linguagem. Se a gente for olhar, por exemplo, as gramáticas das linguagens naturais, como por exemplo o português, essa associação não é tão direta, na realidade é até difícil de se associar. Por quê? A gramática da língua portuguesa, ela me diz como inflexionar verbos, que é a geração de novas palavras, ela me diz também como conjugar os verbos, no caso, gerar aí plurais e etc. Beleza? Então, de alguma forma, ela me diz como eu vou gerar também novas palavras, mas baseado em palavras que já existem dentro do vocabulário. Ela é muito mais abrangente, mas a gente pode fazer aí uma associação até mesmo para poder fazer um link, né, com esse tipo de estrutura, exatamente para entender esse conceito de gramáticas. A gramática é um conjunto de regras, e essas regras são aplicadas e eu vou gerar palavras, tá? E o conjunto de todas as palavras geradas pela aplicação dessas regras
formam, para mim, definem a linguagem gerada por essa gramática. Então, a definição da gramática formal ou da gramática de Chomsky é dada exatamente por essa UPLA aí formada, primeiro, por um conjunto de símbolos diferenciados, que é um conjunto que obrigatoriamente são finitos, que são chamados símbolos variáveis ou não terminais. Nenhuma palavra pode conter símbolos variáveis. Tá? Eles são símbolos auxiliares, intermediários, que durante o processo de geração de uma palavra, eles são utilizados pelas regras de produção. Depois eu vou ter um outro conjunto, que são chamados de símbolos terminais, também finitos, tá? Totalmente diferente, ou seja, ele é disjunto de V, ou seja, não tem nenhum elemento em comum com V. Por que os nomes são terminais ou não variáveis? Porque eles não derivam em ninguém. Uma vez que em uma posição da palavra eu alcance um símbolo terminal, aquela posição da palavra fica invariável, ou seja, terminada. Toda palavra obrigatoriamente tem que ser formada apenas por símbolos terminais. Só vou dizer que uma palavra foi totalmente gerada se ela só for composta por símbolos terminais, tá? Depois eu tenho um outro conjunto que é chamado conjunto de regras de produção, que é o P. Esse conjunto de regras de produção define exatamente a forma ou as regras para as quais eu vou aplicar, para gerar as palavras da linguagem. As regras de produção são sempre nesse formato. Eu vou ter cadeias de um ou mais símbolos variáveis ou terminais, ou seja, cadeias formadas pela combinação desses símbolos, que vão derivar em outras cadeias compostas de símbolos variáveis ou terminais, zero ou mais deles, tá? Sempre nesse formato de um alfa que vai em beta, lembrando que tanto o alfa quanto o beta são cadeias, um ou mais símbolos. No entanto, no caso do beta, que vai estar à direita da regra de produção, pode ser inclusive vazio, tá? E aí eu vou ter um símbolo diferenciado dos símbolos variáveis, daqueles símbolos que compõem o conjunto de símbolos variáveis. Eu vou escolher um símbolo ali, que é o símbolo S, que é o chamado símbolo inicial da minha gramática, ou variável inicial. Por quê? Porque toda palavra vai derivar através desse símbolo. Então, eu vou começar a derivar a palavra através dele, aplicando as regras de produção para gerar as palavras, tá? E aí, quando eu falar derivação, pessoal, é a aplicação de uma regra de produção, eu digo que isso aí é uma derivação. E aí eu vou aplicando de forma sucessiva as regras de produção. Quando eu formo a palavra, o conjunto das regras de produção que eu fui aplicando de forma sucessiva, a gente diz que é o chamado fecho transitivo da derivação. Então, a derivação é um par de relação de derivação, tá? Eu tenho lá um alfa que deriva em beta, e aí zero, uma ou mais regras de produção que são aplicadas. Se eu aplico esse símbolo, com asterisco, zero ou mais passos de derivação sucessivos, um ou mais passos de derivação sucessivos, ou n passos de derivação sucessivos para formar a palavra de uma linguagem. Ok? Bom, então a gramática é um formalismo axiomático, que define, e é um formalismo gerador, que gera a linguagem. Ok? E a linguagem que é gerada por uma gramática é chamada gera G ou L de G, tá? Que é a linguagem gerada por uma gramática. E aí a gente tem finalmente a definição formal do que vem a ser uma linguagem formal ou uma L de G. Então, uma linguagem formal é o conjunto de todas as palavras W, formada exclusivamente por zero ou mais símbolos terminais, tal que, partindo-se do símbolo inicial da gramática, aplicando-se uma ou mais regras de produção, obtém-se W. Essa é a definição de linguagens formais. Então, linguagens formais é um conjunto de palavras. Palavras estas formadas exclusivamente dos símbolos terminais da gramática G. Esse símbolo terminal pertence na definição de G. Então, uma linguagem formal é um conjunto de palavras W, essas palavras são formadas exclusivamente por símbolos terminais, tá?
no caso 0 ou mais símbolos terminais. Mas como é que são obtidas essas palavras? Eu vou pegar o símbolo inicial da gramática e aplicar uma ou mais regras de produção para formar o W, para formar a palavra, tá? Essa é a definição aí de linguagem formal. Por isso que vem o formalismo das linguagens formais, porque eu tenho um formalismo aí para gerar essas palavras aí. Ok, pessoal? Então aí para um exemplo que nós fechamos essa parte do conteúdo, foi exatamente essa gramática aí que nós brincamos bastante com ela, que é a gramática que gera números naturais, né? Onde eu tenho aqui um conjunto de símbolos variáveis, n e dzão, o conjunto de símbolos terminais, 0, 1, 2, 3, 4, 9, e as regras de produção, que partindo aqui o símbolo inicial da gramática, que é o nzão. N que deriva em D, ou N que deriva em Dn, e o D que deriva em 0. E reparem que eu nunca tenho um símbolo terminal somente do lado esquerdo, derivando de um símbolo terminal para uma outra cadeia, tá, pessoal? Aí o exemplo, né, que eu tenho aqui uma cadeia 2, 4, 3, eu quero saber quais são as regras de produção que eu vou utilizar para poder derivar essa cadeia. Reforço que nós fizemos, inclusive, lá no JFlap. O exemplo aqui é exatamente esse, é um método da força bruta. Eu vou tentar combinar o máximo de regras de produção, possíveis para poder derivar essa cadeia. Se eu não conseguir derivar essa cadeia, eu vou dizer que essa palavra não pertence à linguagem gerada por essa gramática. Então, vamos lá. Eu escolhi, partindo do símbolo inicial, eu escolhi aqui a regra de produção n que deriva em dn e eu obtive a palavra intermediária de dn. Depois, eu seleciono d que deriva em 2 e aí eu obtenho a palavra intermediária 2n. Depois eu aplico novamente a regra de produção de derivação n que deriva em dn e aí eu tenho a palavra intermediária 2dn. Derivo d para 4, tenho a palavra intermediária 24n. Ainda não é uma palavra porque ainda contém símbolos variáveis. Derivo n em d e aí eu passo a ter 24d. E aí eu aplico a regra de produção d que deriva em 3 e obtenho a palavra 243. Ou seja, partindo de n para eu chegar na cadeia 2, 4, 3, que é uma palavra, eu apliquei quantas regras de produção? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 regras de produção. Ok? Então, o que é interessante aqui, nesse caso, eu estou não utilizando a gramática como um formalismo gerador, mas utilizando o método de força bruta, estou utilizando a gramática como um formalismo reconhecedor, que não é o papel da gramática. Tá? O papel da gramática é definir a linguagem, ou seja, qual é a regra de formação das palavras de uma determinada linguagem e gerar as palavras dessa linguagem. Essa é o objetivo básico da gramática. Ok, pessoal? Então, rapidamente a gente deu uma passada no primeiro capítulo. E aí, eu deixei lá e já está lá no AVA para vocês alguns exercícios e respostas. Evidentemente que não vai esgotar totalmente o conteúdo, né? Não tem esse objetivo de esgotar o conteúdo. Tem que ficar bem claro isso para vocês. Vocês têm que ir lá no material, resgatar o material e voltar novamente para poder entender o que vai ser pedido, tá? E aqui é mais ou menos algum guia para vocês. Então, por exemplo, marque os conjuntos que são alfabetos. Primeiramente, alfabeto é o conjunto finito de símbolos. Então, números inteiros não é finito, números primos não é finito. Conjunto das letras do alfabeto brasileiro é finito, então pode ser classificado como alfabeto formal. O conjunto dos algarismos arábicos. Os algarismos arábicos, sim, ele é finito, tá? Isso é fato. 0 a 9. A combinação desses algarismos arábicos pode gerar uma linguagem infinita, tá? Facilmente. Mas nesse caso, eu estou falando dos algarismos. O conjunto dos algarismos romanos também é finito. O conjunto ABCD também é finito. O conjunto das partes de ABC, ou seja, subconjuntos que eu consigo formar aí dentro,
obter aí dentro? Também é finito. O conjunto de vogais é finito. Tá? O conjunto de consoantes também é finito, se eu cair numa prova algo parecido com isso. O conjunto de letras gregas também é finito. Ok? Bom, pessoal, qualquer dúvida pode interromper, tá? Eu vejo que vocês estão gritando aí, eu paro, tá? Mas é importante que vocês, tendo dúvidas, porque hoje eu vou dar uma passada aí nessa parte aí da nossa conteúdo da próxima prova. Então, por exemplo, quais são os principais sufixos e prefixos aqui dentro? Pessoal, é resgatando, ó, T, TE, TEO, TOR, tá? TORI, teoria. Aqui eu tenho os prefixos possíveis. Deixa eu ver quem está me chamando. É tranquilão, tá? Essa primeira prova é tranquilaça, Guilherme. E aqui eu tenho os sufixos, recuperando de trás para frente, estão vendo? Tenho todas as subpalavras possíveis aí? Não, não tenho todas as subpalavras. Então, por exemplo, eor, eu não consigo nem prefixo nem sufixo, tá? Por exemplo. A mesma coisa para a universidade, gente. É só depende da forma como a gente vai resgatar, se é da esquerda para a direita ou se é para a direita para a esquerda. Isso se eu estou falando de prefixos e sufixos. Já subpalavra não, é qualquer porção da palavra. Independentemente se eu estou vindo da esquerda ou da direita, do início para o fim, do fim para o início. Tanto faz. Ponto. E aí fica os demais aí para vocês. Bom, o que é a hierarquia de Chomsky então, pessoal? A hierarquia de Chomsky é uma classificação das linguagens, né, que o Chomsky propôs, que é chamada hierarquia dele, tá? Que tem como principal mérito agrupar as linguagens em classes de tal forma que elas possam ser hierarquizadas de acordo com a sua complexidade. Como resultado, é possível antecipar as propriedades fundamentais exibidas de uma determinada linguagem ou mesmo vislumbrar os modelos de implementação mais adequados para a realização do reconhecimento dessas linguagens. Tá? A hierarquia de Chomsky está aqui, ela é inclusiva, então linguagens livres do contexto contém linguagens regulares, linguagens sensíveis ao contexto contém a de nível 2 com nível 3, recursivamente enumeráveis contém 1, 2 e 3, e aí chegamos nas linguagens naturais, tá? Que vão estar muito acima disso aí tudo aí. E aí tem algumas definições aqui para vocês. Evidentemente o material não traz isso mais na unidade 3, mas eu resgato aqui para vocês também. Linguagem regular, que é o mais simples para nós. A gente vai utilizar expressões regulares para denotar. A gente vai ver essas expressões regulares mais à frente. Gramática regular para gerar e axiomática, de forma axiomática também, para definir. E o formalismo reconhecedor, o AFD, que nós começamos a ver na aula passada. E aí algumas aplicações diretas, como por exemplo, geração de tokens, construção de analisadores lexos, no caso dos scanners, tá? Nomes de variáveis, por exemplo, são linguagens regulares, números inteiros são linguagens regulares, números reais são linguagens regulares, palavras reservadas, e assim vai. Nível 2 vão ser as linguagens livres de contexto ou do contexto que nós vamos ver depois de gramáticas regulares, tá? O formalismo reconhecedor autômato compilha e a maioria das linguagens de programação são livres do contexto, são muito mais poderosas e contêm aí uma capacidade muito grande de reconhecimento de palavras artificiais. Nível 1 são as linguagens sensíveis ao contexto. Nesse caso, a gente tem que utilizar uma máquina de Turing com memória limitada como formalismo reconhecedor, como a gente vai ver depois. Nível 0 é linguagem enumerável recursivamente, tá? São gramáticas irrestritas, tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar construções de frases e etc. utilizando essas estruturas. Nesse caso, a gente vai trabalhar com máquinas de Turing para reconhecer essas estruturas muito mais complexas do que a de nível 2, tá, pessoal? Nível 2, por mais complexo que seja uma linguagem de programação, ela ainda é muito simples, baseada, comparada, quer dizer, às chamadas linguagens naturais, né? Ela é estupidamente mais simples do que as linguagens naturais.
De forma geral, como é que a gente pode descrever a relação dessas gramáticas? Tá? Toda gramática de nível 3 é linear também é do nível 2, livre de contexto, ou seja, gramática regular. Nem toda gramática de nível 2 também é nível 1. Por quê? Porque existe aqui, ó, um conjunto aqui que não necessariamente está aqui dentro. Assim como nem todo nível 3 pode ser nível 2, tá? Quer dizer, nem todo nível 2 é nível 3. Isso aqui é um subconjunto. Existem gramáticas aqui, linguagens aqui que não se classificam como gramáticas regulares. Assim como existem linguagens aqui que não são nível 2, tá, pessoal? Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Toda gramática de tipo 1 também é tipo 0, também é irrestrita. Qual a importância, então, prática da hierarquia de Chomsky? A gente vai usar linguagens formais para criar parsers, para fazer análise léxica e sintática dentro do processo de compiladores, tá? Do processo de compilação dessas linguagens de programação ou linguagens artificiais. É o processo aí de análise léxica e sintática desses caras aí. Aí, pessoal, eu deixo alguns exemplos de forma de avaliação, por exemplo, dada essa gramática. Essa gramática está construída de forma correta? Não, não está. Por que não está? Reparem que aqui eu tenho meu conjunto de símbolos terminais e eles aparecem aqui dentro dos chamados símbolos não terminais. Então essa gramática não está definida de forma correta. Estão misturados, tá? Essa linguagem é infinita ou finita? A linguagem é infinita. Porque eu vou gerar cadeias como essas aqui, ó. A, B, C, C, C e vai embora. Porque se eu olhar aqui as regras de produção, ó, S que deriva em XY, X que deriva em A, X, C. Aqui já tem uma recursividade. Tá? X que deriva no B. Então, por exemplo, eu posso ter aqui N Bs, um ou mais Bs. Tá? Y que deriva em YC, outra recursividade. E Y que deriva no vazio. Então, eu posso aplicar aqui palavras que começam com A e vão ter vários Bs e vários Cs, tá? Podendo ter, assim, um conjunto infinito de palavras. Alguns exemplos de geração dessas caras aí, tá? Então, uma forma de definir essa linguagem cujas palavras têm um B, por exemplo, ou se olhar as regras de produção, que descreva as linguagens as palavras dessa linguagem. Por exemplo, toda palavra que começa com A, seguida de pelo menos um B e de pelo menos dois Cs, tá? É uma forma de se criar também. Qual é a menor palavra possível aí dentro dessa gerada para essa gramática? A, B, C, C. Não tem palavra menor do que essa. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Só um instante, pessoal. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Tá tranquilo, né, Adolfo? De boa. Tá rindo o quê? Você viu, né? Pink Wink aqui, né? Lindos, né? Cada coisa que eu tenho que aturar de vocês. Então vamos lá. Essa gramática aqui, por exemplo, continuando na mesma gramática. Obtenha uma sentença qualquer de comprimento de no mínimo igual a 8. Aí, galera, é só testar, tá, gente? Aí continua e vamos embora. Aqui não acabou ainda não, tá? Acabou aqui, ó. Que a regra de produção, apesar de estar definida de forma errada, as regras de produção aqui são diferentes da anterior, tá? Verifique se a cadeia tal pertence à gramática. Aí, cara, para verificar não tem jeito. Vocês têm que conseguir o conjunto de regras de produção para gerar essa cadeia, tá? Isso aí é fato, para poder trabalhar com um exercício como esse. Um outro exercício. Desenvolva uma gramática que gere linguagem correspondente aos identificadores da linguagem Pascal, ou seja, nome de coisas, tá?
palavras formadas por uma ou mais letras ou dígitos que vão iniciar por uma letra e tendo no máximo 6 caracteres. Está aí uma forma de como definir uma gramática como essa. Reparem que os meus símbolos não terminais S0, S1, S2, S3, S4, S5 e o S6. O S0, que é o símbolo inicial, deriva em um Azinho S1, ou até o Z S1, ou no Azão S1, tá vendo? Ou no Z. E aí, o S1 deriva no S2 ou no S1 vai no vazio, porque eu posso ter nome de coisas com um único símbolo. E aqui, ó, nessa regra de produção aqui, eu vou satisfazer essa restrição aqui, ó, sempre iniciam com uma letra. Nas demais regras aqui, eu vejo que eu tenho letras e números. Então, se eu quiser, por exemplo, ter um identificador com 2 símbolos, eu vou até S2, derivando no vazio. Então, só para exemplificar, pessoal, vamos imaginar que eu tenho esse nome de variável, A1. Então, como é que eu vou formar esse nome? S0, que deriva no A1, S2, S2, que vai derivar, por exemplo, no... Aí aqui eu vou ter a palavra S2, tá? O S2 que vai derivar no... Escolher a regra de produção S2 que deriva no S3, tá? S2 não, gente, desculpa, S1. Vou fazer diferente aqui. Digamos que eu tenho um A1 aqui. Então, eu vou pegar primeiro o S0, essa aqui que vai derivar no Azão S1. Qual palavra que eu vou ter aqui intermediária? AS1. Depois eu vou pegar o S1, que vai derivar no 1, S2. E aí qual a palavra intermediária? A1, S2. Depois eu vou pegar o S2, que vai derivar no vazio. E aí eu tenho a palavra aqui. Ok? Então, A1 seria o nome de uma variável. Tá? E aí eu tenho, através desse conjunto de regras aqui, eu consigo gerar nome de variáveis, que sempre iniciam com letras, que podem, depois de iniciado com letras, é a combinação de letras e números, e que vão ter no máximo, uma extensão de 6 caracteres. Tá? Ok, pessoal? Tranquilo, né? Por exemplo, desenvolva uma gramática que gera expressões aritméticas com parentes balanceados, 2 operadores e um operador representado por x. Então, por exemplo, palavras como essas aqui, para resolver palavras como essa. Essa aqui seria a gramática. Quais seriam os símbolos variáveis? E. Símbolos terminal. X, abre parênteses, fecha parênteses, quer dizer, abre parênteses, fecha parênteses, vezes e o mais. Tá? Então eu consigo, através dessa gramática, derivar, por exemplo, uma palavra como essa aqui, ó. X vezes, abre parênteses, x mais x, fecha parênteses. Quais seriam as regras de produção? E que deriva em E vezes E, e aí eu obtenho E vezes E. E que deriva em abre parênteses, E fecha parênteses, e aí eu vou ter essa subpalavra. Depois eu vou pegar um E que deriva no E mais E, e aí eu vou ter essa subpalavra. E aí, E que deriva em X, reparem que eu estou resolvendo da esquerda para a direita, do prefixo, tá? E que deriva em X novamente, e novamente E que deriva em X, e aí eu chego na palavra. Mais um exemplo aí, por exemplo, de gramáticas. Essa aqui seria uma gramática de expressões aritméticas simples, tá, pessoal? Para resolver expressões aritméticas simples, tá? Bom, por exemplo, se eu quiser uma gramática que resolva uma linguagem como essa, a gente vai ver depois que isso aqui é uma linguagem livre do contexto, com NAs, NBs e NCs, ou seja, a mesma quantidade de As, Bs e Cs. Aí eu teria uma gramática como essa aqui, por exemplo, olha. Quais seriam os símbolos, coisas que poderiam cair na prova, pessoal? Dada a gramática, qual é o conjunto de símbolos variáveis? S, eu estou vendo que deriva o X e o D. Quais que seriam os símbolos terminais do não variáveis? A, o B
e o C. Então é interessante para avaliação vocês conseguirem identificar coisas como essa que eu acabei de falar. Se eu der só as regras de produção de uma gramática, vocês conseguirem identificar os símbolos variáveis e os símbolos não variáveis, por exemplo, dessa gramática. Que vocês consigam, por exemplo, gerar cadeias. Então, quais seriam palavras hipotéticas geradas aí dentro utilizando essas regras de produção. Então, qual seria a menor palavra possível gerada aqui dentro? Por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui S que deriva em XD. S deriva em XD. Quais são as opções de derivação que eu tenho do X? X para derivar, por exemplo, no AB. Então, se eu pegar aqui X derivando em Azinho, Bzinho, eu vou ter qual palavra aqui? Azinho, Bzinho, Dzão. E o Dzão, por exemplo, pode derivar só no C. Não vou usar os loops, tá? D que deriva em Czinho, Dzão. Se eu pegar D que deriva em C, então eu vou obter a palavra ABC. Essa aqui seria a menor palavra possível? Só que tem um detalhe. Qual é a regra aqui da linguagem? N maior ou igual a 0. Quando eu tenho um símbolo elevado a 0 aqui, qual que é a palavra obtida? Vazia. Está faltando uma regra de produção aí para poder satisfazer plenamente essa gramática aí, essa linguagem. Essa gramática gera todas as palavras aí da linguagem. Isso aí, Abrantes. A menor seria o vazio. Muito bem. Que faltou qual regra de produção aqui? S que deriva no vazio. Se aqui a regra fosse N maior do que 0, aí, pessoal, essa gramática estaria plenamente correta para essa proposta da linguagem, tá? Então é interessante vocês conseguirem fazer, e eu vou querer que vocês façam esse tipo de análise. Eu não vou, geração ou construção de gramáticas, nessa avaliação não devo cobrar muito diretamente, mas conseguir identificar esses elementos de uma gramática, conseguir identificar essas produções, conseguir identificar quais palavras são geradas, se uma palavra é possível gerar uma determinada palavra ou não, dadas as regras de produção, isso é importante para a gente aqui, tá, pessoal? E aí, para fechar, finalmente, uma gramática que gere números em notação científicas, com ou sem sinal, decimal ou não, se existir. Então tá aqui a proposta da gramática aqui para vocês, tá? S que vai em menos N, S que vai em N, N que vai em D, D que vai no símbolo de E científico menos D, tá? E eu consigo gerar coisas como, por exemplo, a cadeia 10, tá? Usando essas regras de produção. Digamos que eu queira, por exemplo, sei lá, gerar 10 vezes 10 elevado a 5, tá? 10 e 10. E aí eu teria que usar o que? S que deriva em N. Aí eu vou ter N como subpalavra. Depois eu pego um N que deriva num D e D. E aí eu vou ter como subpalavra D e D. Tá? Depois eu vou pegar aqui a N que deriva em um D. E aí eu vou ter um D e D. Depois eu vou pegar aqui a D que deriva em 0 D. E eu vou ter como subpalavra 10, 0, D, E, D. Depois eu pego o D que deriva no vazio. E aí eu vou ter 1, 10, E, D. Depois eu pego o D que deriva em 5D. Subpalavra 10 é 5D. E finalmente D que deriva no vazio. E aí eu vou ter D, E, 5. Formou, ou seja, 10 vezes 10 a quinta, que é o que eu quero formar. Usei quantas regras de produção para chegar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou dizer que, partindo de N,
utilizando 7 regras de produção, eu chego na cadeia tá? Isso é uma coisa que eu vou querer que vocês sejam capazes de fazer. Se eu der uma gramática, a palavra tal pertence, né? Lógico que eu não vou dar cadeias muito complexas, mas vocês vão ter que ser capazes, por exemplo, de resolver um problema como esse aí e tentar chegar aí no resultado possível, ok, pessoal? Bom, galera, basicamente é isso aí, tá? Em termos daquilo que a gente vai estar esperando na próxima prova, né, na semana que vem, para a gente poder estar conversando, ok? E a gente encerra essa parte dessa revisãozinha.